Imagine acordar e descobrir que, enquanto você dormia tranquilamente, o destino de milhões de pessoas foi decidido. Imagine ser responsável pela defesa de uma costa inteira e descobrir, horas depois do amanhecer, que o inimigo já estava em terra, que suas tropas estavam esperando ordens, que o telefone tocou dezenas de vezes e que ninguém ousou te acordar. Essa não é uma história de ficção. É a história real de um erro que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Um erro tão simples, tão humano, tão absurdo, que até hoje historiadores olham para os registros e se perguntam como isso foi possível. Estamos falando do dia 6 de junho de 1944, a maior invasão anfíbia da história. Mais de 150 mil soldados aliados cruzando o Canal da Mancha para libertar a Europa ocupada pelos alemães. 5 praias na Normandia, milhares de navios, aviões cobrindo o céu. O momento que todos esperavam. O momento que definiria o futuro da guerra. E do outro lado, o homem responsável. Por impedir essa invasão estava dormindo. Seu nome era Erwin Rommel. Você provavelmente já ouviu falar dele. Apelidado de a Raposa do Deserto por suas brilhantes vitórias no norte da África, Rommel era considerado um dos melhores generais alemães. Corajoso, estrategista, respeitado até pelos inimigos. Hitler confiava nele. Os aliados o temiam. E foi exatamente por isso que ele foi escolhido para comandar as defesas do Muro do Atlântico, a linha de fortificações que deveria impedir qualquer invasão aliada pela França. Rommel sabia que os aliados viriam. A questão não era se, mas quando e onde. Ele percorreu as praias da Normandia inúmeras vezes. Ordenou a construção de milhões de minas, obstáculos nas praias, bunkers de concreto armado. Ele disse a seus homens: temos que derrotá-los na praia. Nas primeiras 24 horas será decidido o destino da guerra. Para os aliados, será o dia mais longo, e para nós, o mais decisivo. Mas na noite de 5 de junho de 1944, Rommel não estava na Normandia. Ele havia voltado para a Alemanha, para comemorar o aniversário de sua esposa, e para tentar, mais uma vez, convencer Hitler a enviar mais tanques para a costa. Ele achava que tinha tempo. Os relatórios meteorológicos indicavam tempestades no Canal da Mancha. Nenhuma invasão seria possível com aquele clima. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. O que Rommel não sabia é que os aliados haviam decidido arriscar. O general Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, teve que tomar a decisão mais difícil de sua carreira naquela noite. O clima estava péssimo. As ondas eram altas. Muitos de seus generais queriam adiar. Mas adiar significava esperar semanas, talvez meses. Significava perder o elemento surpresa. Significava dar tempo para os alemães reforçarem ainda mais as defesas. Eisenhower olhou para a previsão do tempo. Havia uma pequena janela de melhora prevista para a madrugada do dia 6. Apenas algumas horas de tempo menos terrível. Não era ideal. Estava longe de ser ideal. Mas era possível. E às vezes, na guerra, possível tem que ser suficiente. Vamos em frente, ele disse. E selou o destino de centenas de milhares de homens. Enquanto isso, na Alemanha, Rommel jantava com sua esposa. Ele planejava voltar para a França no dia seguinte. Não havia pressa. O tempo estava ruim demais para uma invasão. Ele foi dormir tranquilo. Do outro lado do Canal da Mancha, milhares de soldados aliados embarcavam em navios. Muitos deles eram jovens que nunca haviam visto combate. Estavam apavorados, enjoados com o balanço das ondas, rezando, escrevendo cartas de despedida. Eles não faziam ideia se voltariam vivos, mas sabiam que aquele era o momento. O momento pelo qual toda a guerra havia estado se preparando. E na costa da Normandia, os soldados alemães também estavam nervosos, mas por motivos diferentes. Muitos deles eram jovens também, ou veteranos feridos, enviados para um lugar que deveria ser mais tranquilo. A maioria não acreditava que uma invasão aconteceria tão cedo. Não com aquele tempo. Alguns estavam em bunkers, tentando se proteger do frio e da chuva. Outros dormiam. Afinal, era madrugada. Por volta da meia-noite, paraquedistas aliados começaram a cair sobre a Normandia. Milhares deles. Seu objetivo era capturar pontes, cortar comunicações, causar confusão. Muitos caíram longe de seus alvos. Alguns se afogaram em campos que os alemães haviam inundado propositalmente. Outros foram capturados imediatamente. Mas mesmo perdidos, mesmo espalhados, eles começaram a cumprir sua missão: causar o caos. Os alemães perceberam que algo estava acontecendo. Mas o que, exatamente? Paraquedistas podiam ser apenas uma operação de diversão. Ou um ataque limitado. Ou talvez o início de algo maior. Ninguém tinha certeza. E sem certeza,
Ninguém queria acordar os comandantes superiores no meio da noite com um alarme falso. Então, eles esperaram. Relatórios foram enviados, telefonemas foram feitos, mas decisões críticas foram adiadas, porque ninguém queria ser responsável por acordar o general Rommel por nada. Às 5:30 da manhã, quando o sol começou a nascer sobre o Canal da Mancha, os soldados alemães nos bunkers da costa viram algo que os fez congelar de pavor. O horizonte estava coberto de navios. Não alguns navios. Não uma dúzia. Milhares de navios. Mais navios do que a maioria deles jamais viu em toda a vida. Couraçados, cruzadores, destroyers, navios de transporte, todos apontados para as praias da Normandia. E então começou o bombardeio. O céu se encheu de fogo e fumaça. Milhares de toneladas de explosivos caíram sobre as defesas alemãs. Os bunkers tremiam. O chão vibrava. Era como o fim do mundo. E para muitos daqueles soldados, realmente era. Nesse momento, oficiais alemães desesperados tentaram acionar as unidades de tanques de reserva. Essas unidades poderiam fazer a diferença. Poderiam contra-atacar enquanto os aliados ainda estavam vulneráveis nas praias. Mas havia um problema. Um problema burocrático tão absurdo que parece inventado. Apenas Hitler tinha autoridade para movimentar aquelas divisões blindadas, e Hitler também estava dormindo. Isso mesmo. Enquanto a maior invasão da história acontecia, o líder supremo da Alemanha dormia em seu refúgio nas montanhas. E ninguém ousava acordá-lo. Hitler tinha o hábito de ficar acordado até tarde e dormir até meio-dia. Seus generais sabiam que ele ficava furioso se fosse perturbado. Então eles esperaram e esperaram. Enquanto isso, nas praias da Normandia, soldados aliados desembarcavam sob fogo pesado. Quando Rommel finalmente recebeu a notícia, já eram 9 da manhã. Ele estava a mais de 1000 quilômetros de distância. Disse-se que ele ficou pálido ao ouvir o relatório. Como assim eles desembarcaram? Quando? Por que ninguém me ligou antes? Ele imediatamente cancelou tudo e correu para seu carro. Mas mesmo dirigindo em alta velocidade, levaria horas para chegar. Horas preciosas. Horas que decidiriam tudo. Hitler finalmente acordou por volta do meio-dia. Quando foi informado sobre a invasão, sua reação foi estranha. Ele quase pareceu aliviado. Finalmente, ele teria dito. Agora sabemos onde eles estão. Ele acreditava que poderia empurrar os aliados de volta ao mar. Mas quando seus generais pediram permissão para mover os tanques, Hitler hesitou. E se aquilo fosse uma distração? E se a verdadeira invasão viesse em outro lugar? Ele demorou horas para dar a ordem. Horas cruciais. Quando Rommel finalmente chegou à Normandia, já era noite. As praias estavam nas mãos dos aliados. Mais de 150 mil homens haviam desembarcado. Veículos, tanques e suprimentos continuavam chegando. A cabeça de praia estava estabelecida. O momento de vulnerabilidade havia passado. A oportunidade de destruir a invasão no nascedouro havia desaparecido. Rommel olhou para as praias através de seus binóculos. Viu os navios. Viu as tropas. Viu as fortificações que ele próprio havia ordenado construir sendo usadas agora pelos aliados. E ele soube. Ele soube naquele momento que a guerra estava perdida. Não imediatamente. Levaria quase um ano. Mas o destino havia sido selado naquelas praias. Selado enquanto ele dormia a centenas de quilômetros de distância. Mas a história fica ainda mais irônica. Porque não foi apenas a ausência de Rommel que custou caro aos alemães. Foi uma série de pequenos erros, de decisões adiadas, de regras burocráticas absurdas, de pessoas com medo de tomar iniciativa. Havia um oficial alemão na Normandia que percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele tinha uma bateria de canhões perfeitamente posicionada para atacar a frota aliada, mas ele precisava de permissão para abrir fogo. Ligou para o comando. Ninguém quis assumir a responsabilidade. Quando a permissão finalmente veio, os navios aliados já haviam se espalhado e começado seu próprio bombardeio. Havia pilotos da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, prontos para decolar e atacar. Mas as ordens não vinham. Quando finalmente decolaram, os caças aliados já dominavam os céus. A maioria foi abatida antes de chegar perto das praias. Havia minas submarinas posicionadas exatamente onde a frota aliada passaria. Mas alguém havia esquecido de ativá-las adequadamente. Milhares de navios passaram por cima delas sem problemas. Era como se o universo inteiro conspirasse contra os alemães naquele dia. Como se cada pequeno erro, cada hesitação, cada momento de indecisão se somasse em uma catástrofe perfeita. E no centro de tudo isso estava um comandante dormindo. Um líder dormindo. E subordinados com medo de acordá-los. Agora vamos refletir sobre isso por um momento.
Porque essa história não é apenas sobre a Segunda Guerra Mundial. É sobre algo muito mais fundamental. É sobre como pequenas decisões podem ter consequências gigantescas, sobre como a hierarquia e a burocracia podem paralisar até mesmo os exércitos mais poderosos, sobre como o medo de tomar iniciativa pode ser mais perigoso do que o próprio inimigo. Pense nisso. Se alguém tivesse acordado Rommel às 2 da manhã, quando os primeiros paraquedistas caíram, ele teria tido tempo de organizar uma resposta. Se Hitler tivesse dado autoridade aos comandantes locais para mover os tanques sem sua permissão pessoal, os aliados poderiam ter enfrentado uma resistência muito mais forte nas praias. Se um único oficial alemão tivesse tido a coragem de desobedecer ordens e mobilizar suas tropas por conta própria, a história poderia ser diferente. Mas não foi o que aconteceu. Porque em organizações rígidas e hierárquicas, especialmente em regimes autoritários como o dos alemães, a iniciativa individual é desencorajada. As pessoas são treinadas a esperar ordens, a não questionar, a não agir sem permissão. E isso funcionava bem em situações normais, quando havia tempo para consultar superiores e seguir protocolos. Mas na guerra, especialmente em momentos críticos, não há tempo. Segundos importam. Minutos importam. E se você está esperando permissão enquanto o inimigo age, você já perdeu. Os aliados também cometeram erros no dia D. Muitos deles, milhares de soldados morreram porque os bombardeios não foram precisos, porque tanques afundaram antes de chegar à praia, porque a comunicação falhou, porque planos perfeitos no papel se desintegraram no caos da batalha real. Mas os aliados tinham uma vantagem crucial. Seus comandantes no terreno tinham autoridade para adaptar, improvisar, tomar decisões. Quando algo dava errado, eles não esperavam ordens de Londres ou Washington. Eles faziam o que precisava ser feito. E isso fez toda a diferença. Rommel entendeu isso. Depois do dia D, ele se tornou cada vez mais pessimista sobre as chances da Alemanha. Ele chegou a se envolver em um plano para assassinar Hitler e negociar a paz com os aliados. Quando o plano falhou, Rommel foi forçado a cometer suicídio. Hitler não podia deixar que seu general mais famoso fosse julgado como traidor. Então ofereceu a ele uma escolha: veneno e um funeral com honras militares, ou julgamento público e execução de sua família. Rommel escolheu o veneno. Morreu em outubro de 1944, apenas 4 meses depois daquele amanhecer fatal na Normandia. Até hoje, militares de todo o mundo estudam o dia D. Não apenas as táticas e estratégias, mas também os erros, especialmente os erros, porque são os erros que ensinam as lições mais valiosas. Uma das principais lições é sobre a importância da descentralização de comando. Exércitos modernos aprenderam que não podem depender de uma única pessoa tomando todas as decisões. Precisam treinar seus comandantes em todos os níveis para pensar de forma independente, avaliar situações rapidamente e agir sem esperar ordens detalhadas de cima. Outra lição é sobre comunicação. Os alemães tinham equipamentos sofisticados, bunkers fortificados, milhões de minas. Mas quando a invasão finalmente aconteceu, a comunicação entre unidades entrou em colapso. Linhas telefônicas foram cortadas pelos paraquedistas. Mensageiros foram mortos ou capturados. Comandantes ficaram isolados, sem saber o que estava acontecendo a poucos quilômetros de distância. Os aliados também tiveram problemas de comunicação, mas haviam planejado para isso. Tinham sistemas redundantes, múltiplas formas de transmitir informações. E há a lição mais humana. Líderes precisam dormir, mas organizações não podem parar de funcionar só porque um líder está aí indisponível. Se toda uma operação militar depende de uma pessoa estar acordada e disponível a todo momento, o sistema é falho. Precisa haver estruturas em vigor para que decisões críticas possam ser tomadas mesmo na ausência do comandante principal. Mas talvez a lição mais profunda seja esta: pequenos momentos determinam grandes resultados. Uma noite de sono, uma hesitação em fazer uma ligação, um medo de desobedecer ordens, um relatório meteorológico ligeiramente impreciso. Cada um desses momentos isoladamente parece insignificante, mas juntos, encadeados em uma sequência de causa e efeito, eles mudam o curso da história. Quantas vezes isso acontece em nossas próprias vidas? Quantas vezes adiamos uma decisão porque não temos todas as informações? Quantas vezes deixamos de agir porque estamos esperando permissão ou aprovação? Quantas vezes perdemos oportunidades porque elas chegaram em um momento inconveniente? A diferença é que nossas decisões raramente envolvem o destino de
nações. Mas para nós, em nossas vidas individuais, elas são igualmente importantes. A oportunidade de carreira que você não aproveitou porque tinha medo de errar. O relacionamento que você não cultivou porque estava ocupado com outras coisas. A ideia que você não compartilhou porque achava que não era o momento certo. O dia D nos ensina que o momento certo raramente é perfeito. Eisenhower não tinha garantias quando ordenou a invasão. O clima ainda estava ruim. Muitas coisas podiam dar errado. E muitas deram. Mas ele decidiu que era melhor agir com incerteza do que esperar pela perfeição que talvez nunca viesse. Rommel, por outro lado, achava que tinha tempo, que poderia ir para casa por alguns dias, resolver questões pessoais e profissionais e depois voltar, que o clima ruim oferecia uma janela de segurança. Ele fez uma aposta calculada e perdeu. Não estamos dizendo que Rommel foi um mau general. Longe disso, ele foi brilhante em muitas ocasiões, mas naquele momento crucial ele fez a aposta errada. E na guerra, assim como na vida, às vezes você só tem uma chance. A história do comandante que dormiu enquanto o destino de milhões era decidido continua a fascinar, porque toca em algo profundamente humano. Todos nós queremos acreditar que nos momentos mais importantes estaremos presentes, estaremos acordados, estaremos prontos, mas a realidade é que os momentos mais importantes raramente anunciam sua chegada. Eles simplesmente acontecem. E se você não estiver lá, se você hesitar, se você esperar por condições perfeitas, o momento passa. E quando ele passa, não volta. Nas praias da Normandia há monumentos hoje. Cemitérios com milhares de cruzes brancas. Museus contando a história daquele dia. Veteranos cada vez menos a cada ano que passa ainda visitam aquelas praias, ainda relembram. Para eles, aquele foi realmente o dia mais longo. Muitos de seus companheiros nunca saíram daquela areia, mas eles mudaram o mundo. E em algum lugar nesses monumentos e histórias, há uma lição quieta sobre um general alemão que estava dormindo, que acordou tarde demais, que passou o resto de sua vida sabendo que aquelas poucas horas fizeram toda a diferença. A guerra tem muitas ironias cruéis, mas poucas são tão perfeitas, tão trágicas, tão absurdamente humanas quanto esta. O defensor dormiu enquanto o ataque que ele havia previsto, que ele havia se preparado para enfrentar, acontecia sem ele. E quando finalmente acordou, já era tarde demais.